Olá, Pai do Senhor Jesus, uma boa noite. Já faz um tempo que eu tô meio sumida do canal, mas hoje eu tô voltando aqui para poder falar com os irmãos, pela misericórdia do Senhor. Uma paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Aconteceu algo hoje, eu fui ministrar a palavra, e ao chegar, Deus ele falou comigo, né, através da palavra dele. Deus ele havia me mostrado algumas coisas, e pela misericórdia de Deus, e eu fui ministrar e ao chegar, como de costume, eu sempre pergunto ao Senhor, né, sobre aquilo que eu ministrei, porque a palavra do Senhor, ela tem um poder muito grande, e a palavra do Senhor, ela veio para libertar. E Deus, ele me corrigiu, e eu tô passando aqui para poder deixar esse vídeo gravado, né, em nome de Jesus, porque Deus me deu uma palavra, eu vou compartilhar a respeito dessa palavra. Essa palavra está lá em João, no seu capítulo 8, João no seu capítulo 8, e eu vou ler a partir do versículo 33. Perdão, do versículo 32. Uma parte aqui, ó. Se vocês permanecem na minha palavra, são de fato os meus discípulos. E conhecerão a verdade libertará vocês. Eles lhe responderam: Nós somos descendentes de Abraão e não temos sido escravos de ninguém. Como é que tu dizes vocês serão livres? Jesus lhes respondeu: Eu garanto a vocês, todo aquele que faz o pecado é escravo do pecado. Mas o escravo não permanece na casa para sempre, o filho permanece para sempre. Por isso, se o filho os libertar, vocês realmente serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês me buscam para me matar, porque a minha palavra já não tem espaço entre vocês. Eu estou falando das coisas que tenho visto junto do Pai, mas vocês fazem o que andaram ouvindo junto do pai de vocês. Eles responderam dizendo: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas agora vocês procuram matar-me, a mim, este humano, que tenho falado para vocês a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles disseram: Nós não nascemos de nenhuma prostituição. Temos um pai que é Deus. Jesus lhe disse: Se Deus fosse mesmo pai de vocês, vocês me amariam, porque eu saí de Deus e estou aqui. Não vim por mim mesmo, foi ele que me enviou. Por que vocês não entendem a minha fala? Por que não podem ouvir a minha palavra? O pai de vocês é o diabo. E vocês querem realizar o desejo do pai de vocês. Ele era assassino desde o princípio e não esteve do lado da verdade, porque nele não existe a verdade. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque digo a verdade, vocês não acreditam em mim. Quem dentre vocês pode acusar de algum pecado? Se lhes digo a verdade, por que não acreditam em mim? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso é que vocês não a escutam. Por isso é que vocês não a escutam. Olha, isso me chamou muita atenção, essa palavra, porque a verdade de Deus, quando a gente pede para poder Deus nos mostrar a verdade, Deus ele nos mostra a verdade. E a verdade é que hoje em dia não se prega mais a verdade. A lascívia, né? Eu vou direto ao ponto porque foi a respeito disso que Deus falou comigo. A lascívia dentro das igrejas, as coisas que são mundanas, que estão dentro da igreja, que para as pessoas são super normais. Pessoas que vão para dentro da igreja, né, querendo chamar mais atenção do que Deus e querendo chamar atenção de alguma forma, e nós devemos vigiar muito, porque o pecado ele está dentro da igreja. Não é porque nós vamos para a igreja todos os dias que nós estamos salvos. Nós precisamos ser libertos, nós precisamos alcançar verdadeiramente o perdão e o arrependimento dos nossos pecados. Já não se fazem diferença mais entre o santo e o profano. Tudo tá normal. Pessoas que vão para dentro da igreja e se contaminam e vão com vestes que não são inapropriadas. Irmãos, Deus ele chama a gente da forma que a gente está, mas a gente não deve permanecer da forma que a gente está. Porque o evangelho de Deus verdadeiro, ele é mudança, o evangelho é transformação, o evangelho é libertação. E é necessário a gente se transformar, a gente ser liberto pelo poder do sangue de Cristo.
deixar as vaidades do lado. Hoje é pregado sobre tudo, né? Mas fala-se de tudo dentro das igrejas, mas não fala mais dos pecados. E a vaidade é um pecado muito grande, né? Deus, ele quer que nós sejamos simples, como uma pomba, e prudentes como uma serpente. A Bíblia vai falar em diversas partes sobre as vaidades deste mundo, né? Então, nós devemos verdadeiramente pedir a Deus que o Espírito Santo venha nos libertar e venha nos transformar, porque é a verdade que liberta e ninguém mais prega sobre isso. E essa noite Deus me cobrou sobre isso, né? Eu fui pregar a respeito da Rainha Esté. E a Rainha Esté foi alguém que renunciou às coisas. Ela tinha direito a se enfeitar de todas as formas, mas ela renunciou a isso. Ela renunciou o direito dela de se enfeitar como todas as pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente quer viver as coisas diferentes, as promessas de Deus diferentes das pessoas, nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos ser iguais às pessoas do mundo. Nós não podemos nos contaminar com as coisas do mundo. Nós devemos estar na presença do Senhor e viver o que Deus tem pra gente. Para se apresentar diante de Deus, a gente não vai se apresentar cheio de enfeites, a gente não vai se apresentar de qualquer maneira. E Deus, ele tem falado sobre isso, porque Deus, né, pela misericórdia, essa madrugada ele me deu essa visão. Eu, quando fui para a presença do Senhor, todos sabem, eu era prostituta, eu vim da prostituição, então a gente vem da forma que a gente está, mas Deus, ele requer mudança, Deus, ele me pediu muitas coisas, e não dá para entender esse evangelho fácil que é pregado por aí, um evangelho que você continua da mesma forma, que você continua vivendo da mesma maneira, que pode tudo, que tá tudo normal. Irmãos, Deus, ele quer nos salvar, Deus, ele quer nos libertar, Jesus veio para nos libertar. E se a gente quer ser liberto, a gente precisa viver a verdade de Deus, viver o que está na palavra de Deus, ser liberto pela palavra. Porque a palavra, a lascívia é pecado, a prostituição é pecado, o adultério é pecado, roubar é pecado, mentira é pecado, tudo isso é pecado. E quando nós deixamos de falar a verdade de Deus, nós estamos sendo filhos do diabo verdadeiramente. Porque o diabo é o pai da mentira e Deus, ele quer que nós sejamos livres pelo poder da palavra. Deus quer que nós sejamos livres em Cristo Jesus, que é quem veio para nos libertar. Então é um tempo da gente pedir a Deus que Deus venha nos conduzir ao caminho do arrependimento, ao caminho da verdade, ao caminho da santidade de Deus. Que hoje em dia, se você pregar santidade, você tá errado. O normal é todo mundo ser puro, todo mundo andar de qualquer maneira, andar se vestindo conforme o mundo. E Deus, ele quer que nós sejamos santos. Deus quer que nós sejamos limpos. Deus quer que nós sejamos transformados. Porque quando eu me visto com lascívia, automaticamente eu faço o meu irmão que está do meu lado pecar contra mim. Eu faço a pessoa que está do meu lado me desejar. Então, irmãos, eu vim da prostituição, muita gente conhece meu testemunho, via como é que eu andava, só que Deus, ele me requereu isso, ele pediu pra mim, ele me pediu, ele falou comigo que ele me mandou, né, porque Deus, ele manda, e a gente só obedece. Então, nós precisamos abrir mão, né, do nosso eu, das nossas vontades, para viver as vontades de Deus, para viver as promessas de Deus. Então, eu tô aqui porque aconteceu isso hoje, né? Na verdade, Deus já tem me mostrado há muito tempo algumas coisas que, se Ele permitir, eu compartilharei mais pra frente, se Deus quiser. Mas é um tempo da gente buscar a verdade de Deus e ser liberto pela verdade de Deus, tá? Então eu quero deixar essa palavra pra você, que Deus abençoe a sua vida, tá? Que Deus te, né, conduza ao caminho da verdade, porque é o caminho da verdade que liberta. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e a gente perder a nossa alma, porque é necessário a gente alcançar a salvação de Deus. Eu sou a primeira a querer isso, sabe? Eu quero a minha salvação, que eu creio que Deus me tirou de tão profundo lamaçal para poder hoje em dia eu viver de qualquer maneira, né? Então eu peço para que Deus venha abrir os nossos olhos, porque a gente busca a santificação a cada dia, a transformação a cada dia. Não é fácil, mas eu creio que pelo poder do sangue de Jesus, que é quem nos liberta, quem nos transforma, é quem nos sustenta, é quem nos restaura, é quem nos renova e nos salva, eu creio que pelo poder dele é possível a gente ser liberta, a gente ser salvo em nome de Jesus. Te agradeço. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe você, tua família, teu ministério, tua vida espiritual, tudo, tá? Fica com Deus em nome de Jesus.